Nassif, hoje você escreveu um artigo sobre Marielle. Não sei se é de hoje, né? O artigo que você escreveu Ontem, da Marielle. E eu hoje queria que você eu coloquei. desenvolvesse aqui um pouquinho com a gente, porque o que você fala. Primeiro, você traz o Rio Centro de volta à memória, você já mencionou hoje aqui. Quer dizer, uma false flag, né? Uma bandeira falsa, que é Isso. a cara destes que estão ali no momento no Planalto, né? Eu vivo esperando um atentado fajuto para tumultuar o ambiente e acho que eles vão fazer isso, mas de qualquer maneira, queria que você falasse também desse fato de a intervenção militar no Rio de Janeiro ter sido uma espécie de marco zero aí de uma degradação generalizada, tanto das Isso. Forças Armadas quanto da relação executivo-Forças Armadas. Bom, você tem o impeachment, entra o Temer sem nenhuma sustentação popular, e daí você tem que preparar o novo tempo do jogo, que são as eleições seguintes. Então você tem, de um lado, e quem que é o ator novo aí que eles jogam no pedaço? As Forças Armadas. Porque àquela altura o Ministério Público, com aqueles malucos lá de Curitiba, já estavam totalmente descontrolados, querendo assumir tudo lá. O Ministério Público, os procuradores já tinham feito trabalho sujo, não serviam mais, partidos políticos destroçados. Então, as Forças Armadas passaram a ser um ator do processo. Daí você tem dois grupos dentro das Forças Armadas. Você tem o grupo dos golpistas, aqueles que queriam um golpe de Estado, uma intervenção militar. Quem que são os principais? Um deputado de nome Jair Bolsonaro e o presidente do clube militar de nome Hamilton Mourão. Esses queriam as Forças Armadas interferindo, fazendo uma intervenção militar. Da outra ponta, você tinha o general Vilas Boas Correia negociando com o Supremo e negociando com o Michel Temer. Então, eles negociam uma eleição em 2018 sem Lula, Lula preso. E a maneira de convalidar a participação dos militares foi a intervenção no Rio de Janeiro, que é uma operação garantia de lei e ordem, cujo comando foi dado ao general Braga Neto. E aí você tem duas excrescências. A primeira, que a operação de garantia de lei e ordem, é só quando você tem ameaça à segurança nacional. O Rio estava um caos, mas não era ameaça à segurança nacional, a ponto de justificar uma GLO. E o segundo ponto é que a Constituição diz que o comando de uma GLO tem que ser civil, e eles deram para o militar. Quando convalida isso, cai a ficha do Hamilton Mourão e do Bolsonaro de que tinha havido aí um acordão para perpetuar o Temer. E ele sai pondo a boca no trombone. O Bolsonaro fala o seguinte: pô, o Exército vai dar retaguarda para esses vagabundos. O Hamilton Mourão, numa loja maçônica, ela faz um discurso propondo tirar todos os vagabundos aí e colocar uma intervenção militar. Ambos achando que a intervenção no Rio era uma sacanagem, porque selava um pacto com o Temer e com o Supremo. O Supremo representado na época por Gilmar, Barroso, aquele pessoal todo. O que acontece? Se, de repente, a Marielle é assassinada 6 dias depois do início da intervenção. Deixa o Braga Neto em má situação aí, porque está sob responsabilidade dele. Quando lá na frente eles conseguem prender o Rony Lessa, pegam o computador do Rony Lessa e descobrem que ele estava pesquisando no Google políticos que eram contra a intervenção militar. Ou seja, a troco de que um miliciano vai se interessar por um político que é contra a intervenção militar. Não tem lógica. Não tem lógica. Então, digamos, a Marielle é morta, o Braga Neto fica numa situação ruim durante algum tempo, começam as investigações, no meio do caminho ele diz que estão chegando perto dos mandantes, dos assassinos, e se cala. Daí entra o general Vilas Boas e faz aproximação. Nesse ínterim, ocorre um outro fato. O Bolsonaro começa a mostrar viabilidade política. Então, ali se fala, pô, agora nós temos aí um militar que pode levar a gente para o poder. E o Vilas Boas faz a ligação, faz o pacto entre o grupo do Braga Neto, que era o grupo dele, e o grupo do Jair Bolsonaro. E é esse pacto que explica você chegar em janeiro,
primeira semana do governo Bolsonaro, o Braga Neto ser indicado ministro-chefe da Casa Civil, nunca mais falar no caso Marielle, e no dia que ele abre mão, que termina o seu mandato, o Vilas Boas faz um discurso dizendo que a democracia estava salva graças ao Braga Neto, Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Então, para mim, ficou nítido. Eu já tinha escrito lá atrás que o caso Marielle foi o foco da aliança dos dois, porque o Braga Neto segurou as investigações e virou ministro-chefe da Casa Civil. E daí quando você pega o caso Rio Centro, que é da turma do Bolsonaro, o que eles faziam? Atentados para impedir o avanço da democracia. Então, fecha tudo, o Conde. Fechou. Voltou como enfim, a ditadura, né? O refluxo da ditadura.